Não podemos normalizar a pobreza, pois o pobre é evitado, desprezado, pode se relacionar mal com determinadas pessoas, pode ser escravizado, explorado e ainda pode perder o lucro do seu trabalho. Nesse sentido, existe um versículo que quando eu li pela primeira vez, eu fiquei pensando, será que realmente isso está escrito na Bíblia? O versículo que me refiro é Provérbios 10:15. Ele diz: a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. Note bem o que está escrito. A pobreza é a ruína dos pobres. Isso precisa ser enfatizado, pois muitos hoje em dia romantizam a pobreza. Muitos pensam que é normal viver contando centavos, que é bonito passar aperto, que é natural viver cheio de problemas financeiros, de dívidas e nome sujo. Ei, o óbvio precisa ser dito. A pobreza pode arruinar a sua vida, bem como a vida da sua família, dos seus pais, dos seus filhos, amigos e familiares. A pobreza não deveria ser vangloriada, pois ela é a ruína do pobre. Mas por que a Bíblia diz que a pobreza é a ruína do pobre? É isso que veremos a partir de agora. Olá, Brunabás, eu me chamo Samuel Vinícius e este é o Vamos Prosperar, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Se você deseja ter uma vida mais próspera e alinhada aos princípios bíblicos, considere fortemente se inscrever neste canal. Pobres são evitados. Confira o que está em Provérbios 14:20. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Note que, neste versículo, a Bíblia não está dizendo como as coisas deveriam ser. Não, a Escritura está dizendo, sem rodeios, como as coisas de fato são. Ele está descrevendo a realidade de como as pessoas tratam os pobres. E, como lemos e sabemos, os pobres são evitados. É óbvio que não deveria ser assim. Não deveria, mas é exatamente assim. Veja aqueles que pedem ajuda nos sinais de trânsito. Note como as pessoas desviam o olhar para eles. Observe como são evitados. Lembre-se das pessoas que passam por dificuldades financeiras. Elas são evitadas até mesmo por seus vizinhos. Infelizmente, é isso que acontece. E, sejamos francos, ninguém gosta de ser evitado. Você não quer que seu filho seja evitado. Você não quer que seu cônjuge, amigo ou pai seja evitado. Porém, se a pobreza alcançar essas pessoas, provavelmente isso é o que vai acontecer. Nesse sentido, a Bíblia diz: a riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Provérbios 19:4. Como se não bastasse, as Escrituras revelam: o pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Provérbios 19:7. Não normalize a pobreza, pois ela te fará ser evitado. O pobre pode ser desprezado. Há um relato bíblico impressionante sobre como a opinião do pobre é desprezada. Veja. Havia uma pequena cidade, de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Por isso, pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e logo já se não dá atenção às suas palavras. Eclesiastes 9:14-16. Essa é a triste realidade. O pobre é, na maior parte das vezes, desprezado. Não importa se ele é sábio, não importa se ele fez coisas boas ou se ele salvou a vida de muitos. O pobre é desprezado.
No mundo que, desde os tempos bíblicos, é materialista, quem tem poucos recursos geralmente é mal visto. Mas o que é ruim pode piorar, pois, além de ser desprezado, o pobre pode se relacionar mal com determinadas pessoas. O pobre pode se relacionar mal com o rico. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Provérbios 18, 23. Parece que esse versículo foi escrito ontem, de tão atual que ele é. Note quantas pessoas em cargos elevados se relacionam mal com aqueles que possuem cargos de menor remuneração. Quantas vezes vemos pessoas dizendo frases como: "Você sabe com quem está falando? Quem é você para me tratar assim?" Sim, é muito comum ouvir palavras como essas. Porém, além do pobre ser tratado mal por alguns ricos, ele ainda pode ser escravizado. O pobre pode ser escravo do rico. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios 22, 7. Existe uma tendência do rico ficar cada vez mais rico e do pobre ficar cada vez mais pobre. Isso é explicado por muitos fatores, mas Provérbios 22, 7 apresenta um destes fatores que explica esse acontecimento. O pobre, para conseguir algumas conquistas, precisa tomar emprestado com o rico, o que o deixa, de certa forma, escravo do rico. Sendo atual, para o pobre comprar um carro, por exemplo, ele precisa de fazer um financiamento num banco. Dessa forma, o pobre compra um carro, mas acaba pagando o valor de 2 carros. Assim, o rico dono do banco recebe os juros, que o pobre terá que pagar no financiamento. Dessa forma, o pobre vai se escravizando perante o rico. Ele vai ficando mais pobre e o rico cada vez mais rico. Cuidado, empréstimo é uma escravidão que pode te deixar mais pobre, te levando à ruína. O pobre pode perder a sua produção. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Provérbios 13, 23. Este versículo afirma que o pobre pode produzir muita riqueza. Ele pode trabalhar, ser produtivo e gerar muito lucro. Porém, a falta de justiça pode tirar o lucro produzido pelo pobre. Este é outro versículo que parece ter sido escrito ontem. Observe como a falta de justiça, hoje em dia, reduz o lucro do pobre. Por exemplo, a maior parte dos impostos de nosso país são cobrados em cima do consumo. Em outras palavras, boa parte dos impostos que pagamos são em cima daquilo que compramos, do arroz, do feijão, da carne, do leite, materiais de construção, combustível, produtos importados da China e etc. Agora, note que a maior parte da renda do pobre é usada para gastos como esses. Geralmente, tudo o que o pobre recebe, ele gasta comprando itens essenciais para sobreviver. Ou seja, praticamente tudo o que ele compra é tributado e altamente tributado. E vale dizer que mais de 40% daquilo que recebemos é tributado. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Este é um exemplo de falta de justiça que o pobre pode sofrer do sistema tributário. Ou seja, é um exemplo de injustiças que terceiros podem cometer com o pobre. Porém, o pobre pode cometer injustiças consigo mesmo que podem fazer com que ele perca o lucro do seu trabalho. Lembro que, durante a reforma que minha irmã estava fazendo em sua casa, ela me dizia que ficava assustada com o quanto o pessoal que trabalhava na obra desperdiçava o dinheiro que recebia com bebidas e drogas. Minha irmã
pagava os trabalhadores toda sexta-feira. Daí, eles gastavam tudo no final de semana e chegavam na segunda-feira bêbados e sem nenhum dinheiro. Novamente, repito, a lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Sei que o que estou dizendo aqui não são coisas confortáveis de se ouvir. Não são mesmo. Na verdade, são coisas que geram indignação e revolta. Porém, eu e você precisamos nos atentar para essa realidade. Precisamos nos atentar para evitarmos a nossa ruína. Ei, sejamos francos, a maioria de nós não nascemos ricos do ponto de vista financeiro. Logo, se dermos bobeira, se não ficarmos espertos, se deixarmos a vida nos levar, seremos assolados pela ruína da pobreza. Então, abra os olhos, procure sair da pobreza. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo que fala exatamente sobre como sair da pobreza segundo a Bíblia. Deixarei o link para esse vídeo na descrição. Não podemos normalizar a pobreza, pois o pobre é evitado, desprezado, pode se relacionar mal com os ricos, pode ser escravizado, explorado e ainda pode perder o lucro do seu trabalho. Se essa mensagem abriu seus olhos em alguma coisa, por favor, me diga nos comentários. Será um prazer saber o que você tem a dizer. Agora, se você deseja sair das dívidas, aumentar sua renda e conquistar a liberdade financeira, acesse o QR Code que está aparecendo na sua tela ou acesse o primeiro link na descrição e assista à palestra especial onde revelo 3 chaves para tais conquistas. É só acessar o QR Code na sua tela ou o primeiro link na descrição. No mais, forte abraço, fique na paz do Senhor e até a próxima!